Estamos de volta com o Técnica Rural. No bloco anterior, você viu como a consultoria atua nas propriedades e a gestão no setor de reprodução. Estamos agora em outra propriedade. Esta é a Granja Calabrese, no município de Ramilândia, oeste do Paraná. Aqui vamos mostrar a gestão na criação e na ordenha. Você já percebeu que o trabalho dos consultores depende de informação. A coleta de dados e mais dados ocorre simplesmente para definir se a propriedade está no vermelho ou no verde, se tem futuro e se é possível ou até indicado fazer investimentos. Em alguns casos que nós tivemos já a experiência, em produtores que achavam que a atividade leiteira não era boa, que estava prejudicando a fazenda, que era ruim. Quando nós setorizamos tudo isso, nós separamos e conseguimos dimensionar corretamente e colocar números na propriedade, ele começou a perceber que a parte leiteira estava sustentando outras atividades dentro da fazenda e que era uma atividade que ele tinha que investir ainda mais nela porque era quem estava sustentando realmente a fazenda. Como em outros casos, nós detectamos propriedades que o dono acha que está tendo lucro e, na verdade, a propriedade está comendo o lucro de outros setores da fazenda porque está tendo uma administração, pecando na administração em algum local. Só com todos os dados bem organizados e tudo muito bem setorizado, é que a gente consegue detectar que setor é que está prejudicando o outro setor. Alguns setores a gente já detecta, como o setor de criação de novilhas, o setor que são setores de investimento. Então, esses setores estão constantemente precisando de dinheiro. Enquanto que o setor de produção de leite, às vezes, está se pagando muito bem como setor, mas não está conseguindo ter uma sobra para fazer investimento nos animais. A criação de bezerras e novilhas é um setor de muita importância. É este setor que viabiliza o crescimento da propriedade. São eles que vão produzir o leite futuro dessa propriedade. O produtor também pode lucrar com a venda dessas novilhas quando não precisar repor esses animais dentro do seu próprio rebanho. Convém observar que neste setor o investimento é a curto prazo, enquanto o retorno ocorre a longo prazo. Os objetivos desse sistema de criação é conseguir fazer com que os animais expressem todo o potencial genético, fazendo com que através dessa criação as filhas produzam mais leite do que as mães, tornando-se mais rentáveis. Também produzir animais saudáveis para a reposição do rebanho quando precisar e ter novilhas com idade entre parto de 23 a 25 meses de idade. Com isso, eu diminuo o meu custo da criação, porque elas vão ter menos custo para criar elas, que elas vão criar mais cedo, e o retorno econômico é mais rápido, porque elas vão produzir leite mais rápido. Aqui, da mesma forma, são estabelecidas metas, protocolos operacionais e as pessoas são treinadas. O consultor avalia o setor através de um checklist. O checklist são planilhas onde nelas são contidas perguntas que envolvem o ambiente da casinha, como está a casinha, como está o terreno, se tem excesso de esterco, se não tem, das novilhas, como estão os coxos, suas bordas e cantos, parte de ectoparasita dos animais, parte de coxos limpo, sujo, como que está. São várias perguntas e onde você coloca sim ou não, respostas claras e curtas, e embaixo também tem observações onde você coloca outras informações. A gestão em si é muita observação, você tem que observar muito todos os setores, as casinhas, as bezerras desmamadas, as bezerras maiores, as bezerras liberadas para cobertura, tudo isso daí é observado dentro da propriedade. A pesagem e a medida de altura dos animais são alguns parâmetros empregados para avaliar o desempenho nesse setor. Através desses dados, do checklist e do peso e da altura, que eu vou fazer alterações se tiver necessidade. Se o animal não ganhou peso e altura, ou ele ficou doente ou tem alguma alteração de dieta ou de manejo. E é feita essa reunião com o proprietário da fazenda e com o funcionário responsável por esse setor. E aí é discutida essas avaliações. Eu trago o checklist, o relatório e a planilha de peso e altura. Aí sento o técnico, o funcionário e o proprietário e converso.
estava assim, estava coxo sujo d'água, os animais estavam arrepiados, quando foi feita a vermifugação, quando não foi feita, vamos vermifugar agora, o ambiente estava sujo, temos que limpar com maior frequência, é feito desse jeito. Os gráficos de peso e altura são muito didáticos. O peso é fácil de recuperar por meio de ajustes na alimentação. Já recuperar o desenvolvimento em altura é muito difícil. O animal que estiver defasado no seu crescimento será tardio e, portanto, vai custar mais caro para ser criado. Outro setor que precisa ser gerenciado é o da ordenha. O objetivo da gestão da ordenha é basicamente a avaliação e o controle das infecções da glândula mamária em modo geral e a avaliação da qualidade do leite que está saindo de dentro da propriedade. Depois dessa parte de coleta de dados e avaliação do que acontece realmente na propriedade, a gente parte para uma parte de treinamento do pessoal e implantação de protocolos. Note que o fator humano é sempre fundamental. Aqui, parte da mão de obra é familiar. Assim, desde cedo, o pequeno criador aprende a importância das rotinas de trabalho. O treinamento do pessoal da ordenha seria basicamente modificar o fluxograma, trabalhar com o pessoal a partir da higiene da ordenha, higiene de material, higiene de mãos, instrumentos utilizados. Na ordenha também, a gente costuma observar sempre o funcionamento do vácuo, se está na pressão, se não está dando muita oscilação de vácuo. Dentro da ordenha, a gente observa como as vacas estão chegando para a ordenha, se elas estão chegando sujas, limpas. Após a feita a ordenha, observa o teto da vaca, se está ocorrendo hiperqueratose, se está arroxeando os tetos. Se o pessoal está realizando ou não flambagem de ubre, que é bem importante no caso assim, no quesito sujidade. Às vezes a vaca tem muito pelo em volta do ubre, o barro ele acumula mais ali, é difícil de você retirar na hora da ordenha. Além de checar se as rotinas de trabalho estão sendo obedecidas, é importante acompanhar a qualidade do leite. Assim, são feitas análises rotineiras, tanto individuais, isto é, de cada vaca, como do produto coletivo, ou seja, do leite que está no tanque. Esta última é chamada de análise de pool de tanque. A gente vai isolar, consegue isolar qual a prevalência de bactérias, os agentes que vão dar maior concentração no tanque. Com isso a gente pode traçar uma meta, saber se o problema é no pré-dipping, o problema é se as vacas estão vindo muito sujas, se o problema é no manejo da ordenha ou não. As vacas são ordenhadas em grupos. A ordem de ordenha é estabelecida de acordo com o resultado da análise de leite. O parâmetro é o número de células somáticas, que pode indicar a presença de mastite. Eu tenho uma meta para seguir, que a gente estipula para cada propriedade. Então eu faço uma linha de corte nessa quantidade de célula somática. Dessa linha para baixo, eu considero os animais limpos. Eles ficam no começo da ordenha. Dessa margem para cima, eu considero animais infectados e eles vão ficando para o final da ordenha. Existem várias maneiras do pessoal da ordenha separar. Em pouco tempo, o trabalho da consultoria começa a aparecer. Novos investimentos podem ser planejados e o impacto pode ser ainda mais positivo. Porém, isto só é possível com uma análise bem apurada de todos os dados e dos custos, o que nem todo produtor rural tem condição de fazer sozinho. Nessa propriedade tinha sido identificado, tinha sido diagnosticado um problema sério de conforto dos animais. A simples correção do conforto com a mudança de ambiente, com a mudança de instalações, provocou um aumento de produtividade de 25%. Correções posteriores na alimentação foram aumentando gradativamente a média da propriedade, até chegar na média atual, que já é uma média bastante interessante, bastante rentável para a propriedade.
Pois bem, chegamos ao fim de mais um Técnica Rural. Já está escurecendo e a ordenha ainda não terminou. Rotina dura essa. O produtor de leite merece ser bem remunerado, não acha? Para mais informações, acesse o nosso site www.canalrural.com.br. Até a próxima!